Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, volte lá o seu olhar para os versículos 24 e 25. A gente vai por aí, por esse caminho. E o título dessa palavra é Famílias Edificadas na Palavra. O texto está nos dizendo o seguinte, em Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Está aqui, irmão Antônio, que é craque em construção. Né, meu irmão? Então, eu ouvi uma palavra como essa dizendo que a nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. Dá uma paz, não dá não? Porque é o único lugar onde o vento vai bater e você não vai sentir nenhum abalo, porque está firmada na rocha. Só que tem uma partícula interessante no versículo 24 que nos faz questionar. E a gente tem aprendido nessa igreja que os versículos precisam me transportar para um lugar de conhecimento. Amém? Vamos lá? Versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica... Opa, calma aí, que palavra? Todos esses que praticam essas palavras, quais palavras? Essa pergunta tem que gritar dentro de nós. Porque tem uma bênção prometida para quem pratica uma palavra. Mas aqui, nesses dois versos, não está escrito quais são essas palavras. Então eu preciso me esforçar, voltar o texto, para absorver quais são essas palavras que vão garantir que eu vou firmar a minha casa sobre a rocha segura. Amém? Vamos voltar lá para o versículo 1? Então, Mateus 7, versículo 1. É uma jornadinha que parece longa, mas não é. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo 1. Aperta o cinto aí que a gente vai voar agora. Começa assim. Não julgueis, para que não sejam julgados. Pois com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu. Uma pergunta. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, versículo 5 diz, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não sei na sua Bíblia, na minha essas palavras estão escritas em vermelho. Significa que são palavras de quem? Essas palavras aí, quem está falando é Jesus. É o cara. Não é alguém que sabe muita Bíblia ou que conhece muita coisa. É Jesus simplesmente, Jefferson, que está falando essas palavras aí. Então, se eu compreender essas palavras e abrigar, Odomar, ela num lugar maduro do meu coração e usar isso como um remédio de longa, né, que vai soltando suas partículas de cura ao longo do tempo, ao longo da minha jornada, significa que a cada dia eu estou colocando uma pedra segura no alicerce ao qual eu estou construindo a minha família. Eu estou construindo a minha casa. Então, o início da construção está dizendo para mim algo que parece até muito duro, mas como eu já amadureci, eu vejo nas palavras duras o carinho de Deus para que eu não sofra algo que Ele não quer que eu sofra lá na frente. Então Ele está dizendo, não julgueis. Simples assim. Olha para o irmão aí, dá um sorrisão. Irmão, não julgue. Está aí julgando, né? A gente pede aqui, dá risada. Aí Diego não dá. Eu vou julgar ele? Não vou. Quem não sabe, a gente está brincando com o Diego, porque Diego isso é de domínio público, tá? Ele autorizou. Diego não consegue sorrir, porque ele teve uma paralisia algum tempo atrás. E você, por exemplo, o pastor está brincando com a paralisia do irmão. Para você ver o nível de cura do irmão, né? Então aqui na igreja, tudo que se fala de sorriso, às vezes um pastor de fora pregar. Quando ele fala alguma coisa de sorrir, todo mundo olha para Diego. E o que é mais bonito, Diego não se diverte. Isso se tornou um lugar de cura ao invés de uma coisa que fica reforçando. Ah, porque eu estou sofrendo. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Glória a Deus, não é não? Há quem diga que Diego já está sorrindo mais amplamente. Não é não? Eu acho, sinceramente, eu vejo ele aqui ministrando, dá um sorriso aqui, ó. É ou não é? Até o dentinho já está aparecendo, né? Então pronto, vamos lá. Versículo 3, para a gente correr. Porque reparas... Vamos aqui.
nem lê o versículo. Olha para mim. Por que eu vou reparar no erro do outro se eu preciso antes dar uma verificada em mim mesmo? Basilar para que eu construa relacionamentos saudáveis. Vulnerabilidade. Vamos traduzir esses 3 versículos próximos como vulnerabilidade, versículo 3, 4 e 5. Se for esperto, você vai anotar aí, vulnerabilidade. Passa assim um marcador, vulnerabilidade. São esses 3 versículos. É a capacidade de não apontar o erro do outro, porque simplesmente eu entendi que eu também tenho aquela fragilidade ou uma pior. E as pessoas inteligentes descobriram que você se conecta com outra pessoa não por aquilo que ela é imensamente boa, mas pelos erros, pelas fragilidades dela. A gente se conecta muito mais quando a gente percebe que a outra pessoa é humana. Quantas vezes eu escuto pessoas dizer assim: pastor Saulo, eu gosto de pastor fulano, eu gosto do ministro cicrano, eu gosto às vezes do senhor, porque o senhor é gente como a gente. Sabe o que é isso? Porque viu, até nas mensagens, a vulnerabilidade. A gente está falando uma coisa que diz assim: ó, eu sou o primeiro, hein? Eu estou aqui hoje falando de família. E que a família é uma guerra dentro de casa, inclusive dentro da minha casa. Então isso é vulnerabilidade de púlpito. E isso, ao invés de trazer vergonha para mim, não, faz com que eu me achegue a você e você diga assim: eu posso realmente abrir nessa comunidade aqui que eu tenho algumas coisas que precisam melhorar. Porque aqui o pastor diz que precisa melhorar. Amém? Está comigo? Isso é o que está dizendo esses 3 versículos. Vulnerabilidade. Mostrar a sua humanidade sendo aperfeiçoada pela própria palavra que você mesmo está pregando sobre outras pessoas. Não é se colocar acima ou além. Muito mais quando você já venceu aquela coisa, aí sim que você se apega a ser um grande ensinador daquilo. Porque você agora tem autoridade. E é assim que esse texto vai terminar, lá no finalzinho. Vamos lá? Vamos seguir rapidamente? Versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas ou sagradas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Almeida. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Bateis e a porta vos será aberta. Vamos parar aqui no 7. Olha que versículo forte. Não dei pérola a porcos. De novo, foi aquilo que eu já falei no início do culto aqui. Às vezes, a gente não consegue, irmã Neila, perceber o valor do que está sendo colocado diante de nós. Às vezes, a gente não consegue enxergar o valor das pessoas que Deus colocou perto de nós. Às vezes, eu não consigo ver o valor da minha comunidade. Eu não consigo ver o valor da minha família, do meu casamento, dos filhos que tenho, do pastor que tenho, por que não dizer? Não vejo. Porque eu estou focado em outras coisas, ou em mim e em mim. Então, quando lhe digo isso, percebo do mesmo jeito que, como pastor, preciso ver o valor das ovelhas que Deus colocou para que eu possa cuidar. Para que eu não seja pego como olhando para pérolas e tratando como se eu fosse um porco. Ou vice-versa nesse relacionamento. Não é um assunto que parece tenso, mas quando a sua cabeça está preparada para prosperar em maturidade, o que parece tenso se aquieta no seu coração e lhe amadurece. Amém? Então perceba, eu preciso amadurecer. Eu preciso colocar a minha família em completa dependência de Deus. Eu preciso abrir a minha mente para viver essa correção bíblica, para que eu possa tomar posse daquilo que me diz e me garante no versículo 24 que eu vou construir uma família sobre a rocha. Que rocha? Esse tipo de rocha. Quando o ensino entra no meu coração, fundamento é fincado na minha alma. E aí vai vir água, vai vir vento, vai vir... O que vier de lá para cá, tem rocha enfiada nessa terra aqui. Não vai balançar. Não vai haver abandono. Não vai haver um desequilíbrio que perdure por muito tempo. Porque desequilíbrio é uma coisa que acontece. E a gente desequilibra para entender que precisa dar algum passo para a esquerda ou para a direita, buscar o equilíbrio. Onde está o equilíbrio? Na família, na comunhão, na comunidade, no partir do pão, Atos 2. Amém? Está comigo? Percebe como isso é completamente bíblico? Então, versículo 8. Pois aquele que pede,
recebe. Olha que promessa bonita. Eu pulei para o 8 aqui, para que a gente possa dar uma avançada aqui, porque está dentro do mesmo contexto. Vamos lá, 8. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma pergunta. Versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Pô, meu irmão, esperei que você fizesse isso por mim. Eu também esperei que você fizesse por mim. Pô, irmão, você está dando tudo certo para você. Então significa que para você também tá, porque nós somos um. Nós somos parte do corpo. Quando melhora para mim, melhora para você. E o contrário é bem verdade. Se piorou para você, eu fui afetado de alguma forma. Precisamos nos unir mais. Precisamos fortalecer. Precisamos compartilhar as coisas. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse? Esforça-te. Porque a palavra ela vai expandindo. Então eu preciso ter esses fundamentos vivos no meu coração. Pedir, versículo 7, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Esforço. Busca. Uma nova medida de Deus. Pastor, mas está fazendo falta, não sei, não está indo. Significa uma coisa, eu preciso de uma nova medida de Deus. Eu preciso descer um pouco mais aos joelhos. Eu preciso jejuar um pouco mais. Eu preciso buscar relacionamento com pessoa que gosta de orar. Eu já disse aqui de púlpito, eu sou amigo de todo mundo e educado com todo mundo, mas os meus amigos têm que ser pessoas de oração. Eu não quero amizade com quem não gosta de orar. Por quê? Porque isso influencia a minha vida e eu tenho que escolher o que eu quero para a minha vida. Então você escolhe quais são os seus relacionamentos de profundidade. E o que nós estamos trabalhando juntos, ensinando a Bíblia, é para que a comunidade seja uma comunidade que ora, que busca, que clama. E, de novo, não importa temperamento, gosto, não gosto, estou afim, não estou afim, estou paciente, estou impaciente. Porque quem está impaciente busca fruto para se tornar paciente. Não é? Quem não é desse temperamento vai ter relacionamento com quem é de outro temperamento. E aí os dois juntos se equilibram. E dá certo. É por isso que tem esse sentido também no um ao outro ajudou e seu companheiro disse, esforça-te. Lembra aquele assunto de, meu irmão, não estou muito afim de hoje para a igreja não. Eu também não, vamos assim mesmo. Ou então, irmão, não estou muito afim de hoje não, porque eu estou muito cansado. A outra diz, rapaz, eu também estou muito cansado, mas deixa eu te falar, é muito melhor a gente ficar cansado lá do que aqui rolando tela dentro de casa. Não é? Quando a gente dá nome aos bois assim, é melhor. A gente encara direto a realidade e a responsabilidade também. Vamos lá para a gente caminhar para o finalzinho aqui? Versículo 13. Entrai pela porta. Estreitou? Cadê a irmã Nau, que não está aqui hoje para gritar? Estreitou, pastor! Estreitou, pastor. Desenrole o rolo. Não é assim que ela grita? Então, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entraram. Misericórdia. É por isso que a gente precisa crescer. Porque tem gente precisando da sua ajuda. Tem gente que não tem força. Mas você tem força por você e pelo outro. Deus te levantou como coluna. Deus levantou sua família para evangelizar outras famílias. Deus levantou você com um vigor renovável. Deus colocou em você a palavra viva que queima teu coração. Deus colocou em você um Espírito Santo que faz os alertas diante de coisas perigosas que você pode se envolver. Todo mundo na vida pode se envolver com coisa perigosa. Todo mundo na vida pode tomar uma decisão equivocada. Todo mundo na vida chega um momento que se cansa, sim, que se impacienta, sim. Mas é para isso que existe família. Uma comunidade forte que vai lá buscar, que vai lá perguntar, que vai lá, fustigar. Tem uma comunidade onde tem pastor que diz assim, você não está vindo não, eu vou mandar o Uber lá, hein? Te buscar. Tem gente que entra aqui na igreja, quando vai conversar comigo no gabinete, eu digo assim,
Você está ciente de que tipo de pastor eu sou? Você quer um pastor mesmo? Desse jeito? Porque eu pergunto. Eu vou atrás. Eu não aceito ver a pessoa descendo a ladeira e justificando. Eu sou chatinho, mas é por amor. É porque tem uma palavra queimando no nosso coração. Nós precisamos ser a igreja do final, pastor. Nós precisamos ser aquela igreja que vai buscar, que resgata, que enche a paciência da pessoa assim, que bota ela para pensar assim. Nós precisamos gerar uma comunidade que não quer o avivamento, ela quer aquele que aviva. Uma comunidade que não fica aí por aí, só me dá milagre, não. Uma comunidade apaixonada pelo milagreiro, por aquele que faz o milagre. Milagre não te dá firmeza. Se desse, os discípulos de Jesus não tinham passado o que passaram de erro. O povo de Israel viu o mar vermelho aberto na sua cara. E tinha visto coluna de fogo todo dia e nuvem todo dia, como eu já preguei aqui. Quer um milagre mais forte do que esse? E por que que logo depois que eles passaram o mar vermelho, eles continuaram a reclamar, a murmurar e dizer: o Senhor, Moisés, nos tiraste do Egito para que a gente passasse fome e morresse aqui, né? Moisés, tu é ruim, viu? Olha aí. Então, perceba comigo o que é que Deus está, ou para que lugar Deus está chamando sua casa. Está chamando sua filha ou sua família, para que você seja edificado na palavra. Sua mente precisa estar cheia da palavra. Hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos que num momento de oração dessa semana, um desses momentos que a gente estava aqui, final de uma coisa, início de outra, eu me sentei bem ali naquele cantinho sozinho para orar. Por algumas pessoas que eu tinha tido contato naquele dia. E naquele momento eu comecei a chorar porque Deus falou no meu coração. As pessoas que não se encherem da palavra de Deus, elas têm o risco de morrer de loucura. Porque, irmão, as coisas que estão acontecendo hoje, eu falo isso com respeito e entendendo os tempos que estamos vivendo e o risco de todas essas coisas. Mas a responsabilidade de alerta é muito maior. Por quê? Porque se eu não enchermos a nossa mente da palavra, para que o Espírito Santo tenha com o que trabalhar, para amplificar o poder e a cura de Deus na sua mente, nós temos um mundo caótico que nos leva para o desequilíbrio. A falta de fé, o medo, a angústia, todas essas coisas justificáveis. Ok, mas ainda assim não deixam de acontecer e de ceifar vidas. Um simples problema com relacionamento não resolvido. Eu li uma frase interessante essa semana que dizia mais ou menos isso. Quando você não perdoa a pessoa, você passou a viver a vida da pessoa. Pensa comigo. Você olha para uma pessoa e você não gosta dela. Você passa a semana maldizendo aqui, ó, pensando: é nojento. Misericórdia, não acredito. Aí cruza com a pessoa na igreja. Chegou. Acabou meu culto. Rapaz, o louvor acabou, não fluiu. É fulano que está aqui atrás de mim, é isso aí, ó. Tá pensando que é brincadeira? A cabeça funciona assim, meu irmão. Você passa a semana, você não vive pensando naquela pessoa, maldizendo naquela pessoa. Só que isso está trabalhando em segundo plano. Às vezes você não tem nem assim o desejo de fazer isso, mas você se tornou escravo do seu desequilíbrio. Como vai resolver isso? Sabe como resolve? Falando a respeito, mostrando vulnerabilidades e enxertando você com Bíblia, oração, relacionamentos, liga e o desejo de ser uma bênção. Essas coisas não podem justificar você não buscar Deus. Não pode. Todo aquele que não é uma bênção para a família está semeando vento e colhendo vento. Lembra que a gente lê em Provérbios? Diga comigo: misericórdia. Agora, precisamos falar a respeito? Pior é não falar e a pessoa está achando que está tudo bem e não está tudo bem. Então, de novo, eu preciso edificar a minha família na palavra. E eu tenho que entrar pela porta que é estreita. Está aqui, versículo 13, nos conduzindo a essa verdade. A porta estreita. Versículo 15, vamos correr um pouquinho, tá, gente? Versículo 15, acompanha comigo aí para você crescer junto comigo. Cuidado com os falsos
profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Prestou atenção? O fruto fala se o profeta é de Deus ou não é de Deus. É simples assim. Lembrando que há base bíblica para dizer que não se julga profeta, se julga profecia. Como que você vai julgar profecia se você não conhecer a Bíblia? Tem que conhecer a palavra. A palavra é a base da nossa segurança. Amém? Não é assim que funciona? Então veja que esse versículo está nos conduzindo a uma verdade que não pode ser negada. Os frutos falam da nossa vida. Então eu preciso tomar decisões que me façam sair de uma rota equivocada. Todo mundo erra, pode errar e vai errar ainda de novo. Mas todas as vezes que você tem um relacionamento coeso com o Espírito Santo, você tem Bíblia no seu coração, o seu erro não dura. Você vai para o joelho, você se arrepende e retoma a sua caminhada. Amém? É essa a proposta do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, fazer milagre, expulsar demônio e orar em língua não é sinal de caráter. Não é. Já falei isso aqui outras vezes. E com isso não estou dizendo o contrário, de que a gente não deve expulsar demônio, orar em línguas, profetizar e ser do fogo, do manto, da glória, da revelação. Precisa ser tudo isso. Nós temos que buscar essas coisas, porque está na Bíblia. Inclusive Paulo nos alerta dizendo assim: buscai os melhores. Buscar os melhores o quê? Então está dizendo que é para buscar? Por que eu não vou querer então? Se é uma coisa que melhora a minha vida, se é uma coisa que me capacita para servir melhor o outro, se é uma coisa que me dá discernimento, se é uma coisa que me faz queimar na presença, se é uma coisa que me leva para o joelho, me leva para perdoar, me leva para jejuar, me leva para ter revelação, para ter sensibilidade, para discernir as coisas, por que eu não ia querer? Então não se engane por um segundo que eu estou pregando o contrário disso. Mas o que eu estou falando é de um tipo de responsabilidade que te faz ser cheio da Bíblia, cheio da revelação, mas cheio de uma consciência, uma mentalidade de reino. Relacionamento, intimidade. Amém? Está comigo, gente? Isso tudo é para quê? Para que a minha família caminhe na bênção. Para que a minha família desfrute de um alicerce chamado a rocha de Deus. Quem é a rocha da nossa salvação? Quem é? Então isso é uma referência a Cristo. Cristo só pode ser a rocha da sua casa se tiver esse tipo de fundamento que possibilite ele entrar, permanecer, fazer morada, porque Cristo não se mistura com o profano. Entende? E aqui eu falo para você de novo que você já está careca de saber nessa igreja. Não tem meia palavra para a vida de santidade no cristão. Aquelas mocinhas que só tiram foto assim, ó. Já viu? Você pode rir, mas não é brincadeira não. Um bocado de crente que tira foto assim. Aí bota o versículo bem aqui, ó. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Aí eu respondo: faltou vergonha na cara. Isso aqui que eu estou falando é para libertação. É culto de libertação, irmão Branco, isso aqui. Você já viu? Não entendo isso. Chora no culto, se joga no chão e no outro dia a foto é assim. Chega a dar um torcicolo, você olha e dá uma dor bem aqui, ó. De ver a pessoa assim, ó. Não pode, irmão. Quero Deus, minha família. Aí a foto no shopping, cheio de chopp na mesa. Ô, irmão, para. Onde é que tem escrito, pastor, que não pode beber? Eu digo, onde é que tem escrito que pode beber? Onde é que tem escrito que você vai ver um servo de Deus bebendo no shopping e você vai ser abençoado? Duvido.
Você acha que é só pastor que não pode? É quem tem santidade no coração, é quem faz uma escolha. Posso beber? Posso. Mas vai abençoar pessoas? Não. Então eu escolho não beber. É uma escolha de me sacrificar para o bem comum. Isso é comunidade, isso é santidade, isso é família caminhando na bênção. Não é porque pode ou não pode, é consciência. Hã? Sabe quem tem mais facilidade de viver essa realidade? Quando você se vê responsável, cuidando de pessoas. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos formando uma comunidade apacentadora. Uma comunidade que cuida de pessoas. Porque quando você começa a cuidar de pessoas, você pensa 2 vezes antes de dar esse vacilo. Você pensa assim, olha, fulano se converteu agora, o jovem, né? Cadê a Alê? Está aqui? O amigo de Alê foi seu amigo que se converteu ontem aqui, não foi? Está ali, ó. Meu nome? Danilo se converteu ontem, não foi, Danilo? Amigo de Alê. Aí Danilo passa, tá Alê chapadão, pensa. Misericórdia, tá amarrado, não é não? Danilo vai pensar o quê? Caramba, essa igreja é massa, hein? Não vai pensar, não. Ele vai dizer, bicho, pensei que a lei tinha mudado, mas o cara é pegado. Aí a lei, antes de fazer, pensa o quê? Rapaz, eu tô até afim, bicho, mas Danilo tá vindo aí, bicho. Eu tenho que cuidar do cara, velho. Isso não vai abençoar o cara. Você acha que isso não passa na nossa cabeça? Passa. Toda vez que o cara me cruza na pista aqui na rua, e acontece direto lá de Freitas, e dá uma buzinada na minha cara, ainda bota o dedo para fora, a minha vontade é de responder, mas eu penso, na hora que eu responder, o irmão vai baixar o vídeo e vai dizer, e aí, pastor, tudo bem? Como vai, senhor? Tá nervoso hoje, hein? Eu penso logo isso. Isso me torna o quê? Um homem melhor, por causa da responsabilidade que eu tenho. Só que chega um tempo que você pratica isso ao ponto de que isso não é mais um sacrifício. Se tornou uma rotina. Está na sua mente, está na sua mentalidade. E, por favor, não se ofenda com o que eu estou falando. Porque eu não tenho outra coisa para te entregar quando eu leio a palavra. Isso é para que a sua família caminhe debaixo da graça. Para que Cristo seja a rocha da sua salvação. Para que o vento venha, o vento desse mundo, um monte de bagunça que acontece venha e vai vir. A gente não fica por aí desafiando, vem, sopra. Não, sopra Espírito Santo, não é sopra maldição na minha... Ninguém pede maldição. Mas quando vier, você não vai se preparar para aquele dia, você é preparado. Você é consagrado. A sua casa é um lugar de salvação. A sua casa é um lugar onde Deus habita. A sua casa foi construída com alicerces profundos na rocha da sua salvação, que é Jesus Cristo. Você não peca por amor a Cristo. O pecado vem quando o amor diminui. Então, de tempos em tempos, eu preciso me pressionar. Não é ninguém me pressionar. Eu me pressiono para dizer assim, capaz, o quanto eu estou cheio de Deus. Eu estou falhando, bicho. Eu tenho que aumentar essa medida de Deus na minha vida. De tempos em tempos, o crente maduro busca pensar, passar a sua própria vida em revista. Amém? Amém. Versículo 23. Então, lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Diga misericórdia. E aí, agora, depois dessa palavra, chegou o versículo 24, a bênção. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. É o outro lado, né? Versículo 28 e 29, para a gente terminar na bênção. Versículo 28 diz, terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino. Não ficou ninguém bicudo, não ficou ninguém chateadinho, não ficou ninguém, estou chateado. As multidões foram alcançadas pelo maravilhoso, delicioso, vermelho piscando, urgente, Jesus. E o último versículo, 29, diz, porque ele as ensinava como quem tem, não como os mestres da lei. Lembra que falei de vulnerabilidade? Jesus pregava como quem se identificava, dizia, o que é para você, difícil é para mim também.
Jesus não disse assim: eu sou o Deus sobrenatural, eu não ando, eu flutuo. Vocês, ó pobres, miseráveis mortais, se virem para conseguir, porque eu sou. Foi assim? Não foi assim. Identificação, vulnerabilidade, o tempo inteiro. Esse é o nosso Jesus, essa é a nossa rocha da salvação. Esse é o nosso exemplo máximo. Essa é a edificação que a palavra traz para construir uma família forte, saudável, que vai viver para abençoar outras pessoas quando o tempo for ainda mais difícil. Você pode dizer amém? Amém. Você entende isso mesmo? Glória a Deus. Então, meus queridos, eu quero dizer isso para vocês. Essa palavra, se você colocar ela num lugar saudável no teu coração, você vai entrar num tempo novo com o Senhor. A sua família vai entrar num tempo de revelação nova com Deus. Olha, tem coisas novas que Deus quer falar para você. Mas Ele estava esperando você amadurecer. Porque deixa eu te falar, Mateus capítulo 7 já é para um tipo de crente mais maduro. Notou? Já não tem o rosa da história. Já não tem, se você pecar, pode ser que talvez, mas a misericórdia, a glória, o amor, não tem. Tem dizendo que eu preciso arrumar a minha jornada com Deus para não ser contado entre aqueles que construíram a sua casa, a sua edificação sobre a areia. Porque é certo que os ventos virão, que a água vai vir, que a chuva vai vir, que as palavras malignas vão ser lançadas na sua direção, que vão cometer injúrias contra você, vão falar o que não devia, vão praguejar você. Pastor, que maldição é essa? Como é que eu sei disso? Porque Jesus disse, assim como me perseguiram, vão te perseguir. Está tudo aqui. Então eu preciso me posicionar, abraçar a palavra, guardar o versículo 24 no coração, no lugar firme na minha alma. Todo aquele que ouve estas palavras de Jesus e pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Vendo? Não precisa eu dizer aqui, agradeço. Você já sentiu que é o que me resta é dizer obrigado. Glória a Deus, aleluia. Faz da minha casa esse lugar seguro. Faz das minhas emoções esse equilíbrio de quem vive uma família saudável. Ah, pastor, mas minha família não é saudável, mas você é um ponto de restauração lá na tua casa. Deus plantou você com um propósito lá dentro. A sua casa tem total possibilidade de viver maravilhas porque você está lá e você está sendo conscientizado da ferramenta poderosa que a palavra te coloca, te apresenta. Sê tu uma bênção. Seja forte e corajoso. Ontem nós clamamos aqui, choramos com os jovens. Para que orei com intensidade aqui, com Luciana, Guilherme, com os meninos aqui, oramos pelos jovens, para que todo o medo fosse embora e que uma ousadia em Cristo tomasse os seus corações. Foi nesse clima que o jovem ali se converteu ontem. Essas palavras entraram no coração dele. E ele não estava sozinho não, ele estava sentado aqui entre a Lê e quem era o outro que estava do lado dele? Caio, a Lê e o Danilo. Danilo estava cercado, irmão, de amor, de palavra, de exemplo, de alguém que um dia permitiu que a palavra penetrasse no coração. Danilo olhou em volta assim e disse: Luca, eu conheço esses caras, velho. Esse negócio falou com eles, velho. Eu estou sentindo, vai falar comigo agora. Eu quero. A sua firmeza planta firmeza no outro. Quem olhar para você na tua casa vai encontrar firmeza. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que tem uma meta, buscando a estatura de varões perfeitos. Ainda não somos, mas temos uma meta clara na nossa mente. Temos uma palavra viva, Camila, no nosso coração. Dói, é sofrido. Às vezes a gente acha que não vai conseguir.
Às vezes a gente acha que só dá certo pro outro. É só fulano que tudo que faz dá certo. Fulano que não merece está fazendo o que eu queria fazer. Mas a palavra está dizendo: não julgueis. Não julgueis. Ninguém sabe tudo sobre o outro. Ninguém sabe tudo. Tem sempre uma coisa muito importante que você deixou passar batido. Talvez a coisa mais importante sobre o outro você nem sabe. E você arrisca a sua cabeça quando julga. Porque o Pai, o justo juiz, esse sim sabe todos os detalhes. Não escapa dele. É por isso que o seu amor nos alcança lá onde nós ficamos. As dores mais profundas da nossa alma em Cristo se tornam a nossa maior oportunidade de tornarmos a ser aquela nova pessoa com uma nova medida de Deus. Deram as águas, o vento deu contra você, mas você estava na rocha eterna. Você não arregou, você não fugiu. Você sentiu porque você ainda tem carne e osso e tem sentimentos. Tá tudo bem sentir. Mas você já entendeu que o evangelho não é sobre sentir, nem é sobre prazer. É sobre obedecer e encontrar gozo na obediência. Então quando a dor vem, eu aprendo a encontrar alegria no meio da dor. O crente inteligente tira ensino de tudo o que acontece. Opa, tá doendo. Meu Deus, o que aconteceu? Por que... Deixa eu ver aqui logo o que é que tem para aprender aqui, que quando eu aprender, acaba. Quando eu aprender, passa. Talvez não passe, mas você já passou. A situação não precisa mudar, você é que muda por dentro. A dor não sai enquanto você não sair dela. Tá me entendendo? A dor não sai enquanto você não sair dela. E aí a dor de repente olha assim: ô gente, cadê? Ele estava comigo aqui, eu sou a dor, cadê ele? Você já foi, irmão. Você já está com o coração alimentado, fortalecido, porque você está sobre a rocha do Senhor. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Declare o seu amor ao Senhor. Talvez você tenha alguma coisa para dizer para Deus diante dessas palavras. Talvez você tenha percebido em todas essas palavras que Jesus está olhando para você nessa noite, que tem uma mão erguida na sua direção, dizendo: você só precisa cruzar essa linha, pegar na minha mão e dizer: eu quero estar contigo, eu quero te convidar a morar no meu coração. Eu quero te convidar a morar na minha casa, Jesus. Jesus, na minha casa eu não consegui fazer as coisas mudarem até aqui, mas nessa noite eu entendi que não sou eu. É o fundamento dentro de mim que trabalha enquanto eu só obedeço e glorifico. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem luta as minhas guerras. O Senhor é quem luta as minhas batalhas. O Senhor é o meu advogado por excelência, o meu paracletos. O Senhor é o meu advogado por excelência. O Senhor me defende. Eu não preciso me defender. Eu só preciso caminhar como uma casa firmada na rocha. Curve sua cabeça. Agradeça a Ele. Essa é uma noite de tomar uma decisão. Essa é uma noite de receber essa edificação nova sobre os seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre o teu coração. Essa é a noite de entender que às vezes você não está brigando com pessoas. Você está lutando contra Deus às vezes. Deus quer fazer e você segura. Essa noite é dizer assim: olha, eu não quero mais brigar com ninguém, muito menos com Deus. Eu não quero resistir a Deus, porque Ele é irresistível. Eu quero parar de fazer força, eu quero me lançar aos seus pés. Continue orando.